Bom, nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre o Everton Ribeiro. E assim, será que poderia voltar para o Cruzeiro no ano que vem? Até porque vai lembrar, em vários outros períodos, né? Até o próprio Pedro Lourenço deixou bem claro esse interesse dele, vamos colocar assim, em ter esse retorno do jogador. Que lembrando, é uma peça importante lá para o Grupo City, não é um jogador que eu acho, vai ser super fácil, por exemplo, de ter uma contratação. Não é bem assim. Porém, eu vou mostrar aqui para vocês, quero falar também justamente sobre essa questão envolvendo o próprio Pedro Lourenço, que é fã, né, do atleta, e se poderia ter uma volta ou não do jogador, beleza? Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Conta aí com sua ajuda para chegarmos aqui a essa meta de 44 mil inscritos, antes de falarmos aqui dos assuntos principais, beleza? Então aqui, o primeiro que teve uma passagem histórica, né, pelo Cruzeiro, aqueles anos de 2013, 2014. Acredito eu que a maioria dos torcedores gostariam, né, de ver esse retorno do atleta, que deixou uma excelente impressão e foi vendido na época pelo Cruzeiro por um valor próximo de 1,5 milhão de euros, que foi vendido por 15 milhões, né, de euros, basicamente, o que hoje seria próximo da casa dos 90 milhões de reais e está no top 3, né, das maiores vendas da história do clube. E foi contratado pelo Bahia nessa temporada, onde vem, né, de uma fase interessante. 45 jogos, rapaz, já jogou 45 vezes no ano, é muita coisa, 5 gols marcados e 9 assistências. Vale lembrar que não é um jogador, por exemplo, que vai marcar 25 gols por temporada. Não, ele ajuda muito em todos os quesitos, né? Ofensivamente, eu diria que o Flamengo só não sentiu muito essa perca do Everton Ribeiro, justamente porque tem muitos bons jogadores, né? Porque se não tivesse o Cebolinha, o Luiz Araújo, o próprio Arrascaeta, para suprir o Bruno Henrique, essa carência no setor, certamente faria muita falta. Então, marcou gol no clássico contra o Vitória, assistência contra o Botafogo, assistência contra o Cuiabá, Juventude, Criciúma, Fortaleza, assistência contra o Grêmio, gol contra o Vitória, assistência aí também contra o Vitória em várias vezes. Enfim, já marcou o rapaz algumas vezes, né, contra o Vitória e também assistências. O Grupo City contratou ele para ser uma grande estrela do time, até porque o Bahia vinha contratando muitos jogadores jovens, né? Então, o Everton Ribeiro chegou para ser essa alternativa. Eu vou deixar aqui algumas matérias do ano passado, só para vocês. Tem gente que não vai lembrar, mas assim, vinha de algumas especulações falando dele, né, no Cruzeiro. Ó. Craque dos sonhos de Pedro Lourenço tem sinal verde para fechar com dupla e fazer dupla, né, do Matheus Pereira no Cruzeiro. Então, falava justamente sobre o Everton Ribeiro, que naquela época o staff do jogador falou que não iria renovar com o Flamengo, porque o Flamengo ofereceu um contrato menor e tudo mais. O jogador pediu um contrato de 1 ano mais cláusula de renovação automática para ficar mais 1 ano, né, no Flamengo, e o Flamengo acabou não fazendo essa proposta. Então, assim, não foi a primeira vez. Tá aqui, ó. Cruzeiro liga para a gente de Everton Ribeiro, portal no ataque, e sonha com a volta do meia em 2024. Ou seja, teve sim essa procura. Eu não duvido que, se, vamos colocar assim, o Ronaldo não fosse o dono do Cruzeiro, vamos colocar assim, eu acredito que essa negociação teria saído sim, tá? Acho que, por exemplo, acredito eu, né, que se fosse o Pedro Lourenço, teria essa contratação ainda na temporada passada. Mas, como era o Ronaldo e como era em outros planos, né, o Pedro Lourenço só assumiu em abril. Acabou que não foi viável para o Cruzeiro fechar com o jogador. O Pedro Martins, né, até mesmo ligou para o empresário do atleta, o Eduardo Batista, que falou que ó, existiu sim uma soldagem. O Pedro me ligou e disse na semana passada para falar sobre ele. Não foi só o Cruzeiro, o Everton tem atraído interesse, né, de vários times do Brasil. E afirma aqui também, né, que a Toca da Raposa, uma volta seria bem vista, né? Ele falou que tem um carinho enorme pelo Cruzeiro e por tudo que viveu em Belo Horizonte. É aquela coisa, uma pena, eu não acho que ele deva voltar para o Cruzeiro, tá? Já tá com 35 anos, não acho que tá perto de aposentar também, acho que ele joga até uns 38, 39 tranquilamente. Quem vê os jogos do Everton Ribeiro entende disso, né? Um jogador que tá muito bem ainda fisicamente, mas não acho que o Bahia vai abrir mão dele tão cedo. Ainda mais o Cruzeiro agora também virando um time de ponta, vamos colocar assim, eu acho difícil de imaginar, vamos colocar. O Everton Ribeiro está jogando com pouca frequência no Bahia e vai deixar o Bahia para vir para o Cruzeiro ser um reserva. Eu não sei até que ponto isso é viável. Então, eu particularmente não vejo uma possibilidade de contratação do jogador. Tem contrato até o final de 2025. Se o Cruzeiro quiser muito e o atleta também, eu acho que até o final do ano que vem ele vai estar jogando sim em um bom nível e, pô, fazer uma dupla com o Matheus Pereira, o Everton Ribeiro jogando pelo meio e pela ponta, né? E invertendo com o Matheus Pereira ali também, até durante o jogo, acho que seria sensacional. Acho que é até difícil de imaginar os dois jogando juntos, né? É muito bom para para imaginar um cenário desse. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também, na descrição, é o link da Esportiva VIP, patrocinadora do canal, que já está disponível. Tanto a cotação para esse jogo contra o Internacional, vitória do Cruzeiro 3,25, ou seja, se você colocar R$ 10, voltaria 30.
32,50, melhor dizendo. Tem também o próximo jogo em casa contra o Atlético Goianiense, que já está disponível aqui as cotações. E, obviamente, né, esse jogo do Cruzeiro, se você não estiver assistindo depois, eu não sei quanto que vai estar saindo o vídeo, na Taça Sul-Americana, vitória contra o Boca, 2,2 a cada real apostado. Então, para você começar bem simples, eu já fiz aqui minhas apostas também para esse duelo, ó, R$ 5 para o Cruzeiro vencer o Internacional e o Atlético Goianiense fora. Voltando, então, 23, caso isso aconteça, eu vou aqui com essa cotação. Ainda tem também os jogos da Sul-Americana, já postei vários, né, na vitória aqui do Cruzeiro, ó, R$ 15 para voltar 29 para vencer esse duelo contra o Boca Juniors. Acredito que o Cruzeiro vença. Classificação já é outra história, mas eu acho que o Cruzeiro sim leva esse duelo. Então, a partir de R$ 1, você pode começar a apostar e ainda você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, vamos aqui, ó, R$ 1 para vocês verem, ó, R$ 1 para voltar a 19. Você pode começar mesmo com valores baixos. Tá feita aqui minha aposta, ó, já finalizei aqui nesse duelo contra a equipe do Internacional, beleza? Então vamos dar sequência aqui no vídeo, que eu quero falar também sobre o Arrascaeta. Esse que é um pouco mais difícil, né? Mais difícil ainda do que o Everton Ribeiro, mas é um jogador que já tem se falado nele, por exemplo, uma possibilidade de voltar ao Cruzeiro. Lembrando que ele foi reserva contra o Botafogo, entrou aí faltando 8 minutos, até para não desgastar, né, o jogador, mas é sim uma peça super importante no Flamengo, de quando foi contratado, né, em 2019 ainda, ele tem sido uma peça importante e jogado com muita frequência. É um jogador que ainda tem esse histórico de lesões muito frequente, muito, muito mesmo. Mas ainda assim, você vê, né? 31 partidas no ano, 7 gols e 9 assistências. Ano passado, 11 gols e 13 assistências, sempre com médias assim sensacionais, né? 25, 28, 35 participações em gols, né, por temporada. Pelo Cruzeiro não foi diferente, inclusive ele saiu com um valor o mesmo, né, que o Everton Ribeiro, 15 milhões de euros, mas vale lembrar que 15 milhões de euros em 2015 valia mais do que 15 milhões de euros em 2019, né? Então o Everton Ribeiro ainda foi um valor, na época, mais relevante ainda para o Cruzeiro, mas foi uma venda sensacional, né? Se o Cruzeiro soubesse o que fazer com essa venda do Arrascaeta, poderia ainda estar muito bem. Então, desde a primeira temporada foi muito interessante, eu acho que essa situação dele é difícil, né, de pensar, por exemplo, numa saída, numa saída do Arrascaeta por agora, até porque o Flamengo certamente pediria uma compensação muito alta. Aqui mostra que o contrato dele, né, tá errado até o final de 2023, então quer dizer que ele tá livre. Mas enfim, ele tem, se eu não estiver enganado, vínculo até 2027, então não é uma situação viável. Quem sabe com 33, 34 anos poderia ser uma alternativa, porque o Flamengo não vai liberar o jogador enquanto ele estiver numa boa fase, né? Eu não acho que ele vai sair pela porta dos fundos, vai quebrar o contrato dele com o Flamengo. Fez isso com o Cruzeiro, foi um pouco desonesto naquela época, mas passando o tempo, tudo que o Cruzeirense passou, acho que o menos problema, o menor dos problemas que nós tivemos esses últimos anos foi a saída ingrata do Arrascaeta, né? Que ainda rendeu um valor bem relevante para o Cruzeiro. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, que eu tô curioso para saber. E lembrando, né? Não acho que o Cruzeiro tem que focar só nesses nomes muito caros, jogadores ali de milhões. Eu vejo que tem algumas alternativas que vão estar no mercado, por exemplo, o Vieto aqui, ó, uma alternativa que, diferente do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, poderia chegar agora, tá? Porque ele tá livre no mercado, tem especulações de outros times da Arábia, da Argentina, mas ainda não definiu seu futuro. Lembrando que na última temporada ele foi contratado, né? Ficou um ano um clube da segunda divisão da Arábia. Mas por quê, né, Gustavo? O cara é ruim demais, então, para jogar segunda divisão. A questão é que ele tinha um salário de quase 3 milhões de reais livres, né, por mês. E aí foi uma temporada sensacional, 17 gols em 33 partidas, além também de 3 passes. Eu não sei como que ele só fez 17 gols, né? Acho que ele pegou uma lesão aqui nesse período, né? Porque dá pra ver que ele ficou um tempo sem jogar. E, enfim, os jogos que ele jogou sempre marcava gols. E aí o clube subiu para a primeira divisão, até oferecer um contrato de renovação com o atleta, mas pelo visto ele tem interesse de voltar para a América do Sul. Lembrando que ele foi procurado pelo Cruzeiro antes de fechar com o Matheus Pereira, em julho do ano passado. Teve especulações muito fortes, quase veio parar no Vasco no final do ano e no meio do ano passado, né, um ano atrás, e acabou não indo porque a família dele não queria mudar para o Rio de Janeiro e era um salário próximo de 1 milhão de reais. Então, assim, eu acho que poderia ser uma boa para o Cruzeiro ficar de olho nessa situação. Jogador que terminou o contrato dele há um pouco mais de um mês com essa equipe. E você, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vou deixar o link aqui também da Esportiva VIP para você começar a postar a partir de R$ 1. E eu vou deixar aqui também para vocês outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe tudo aqui na tela relacionados ao Cruzeiro. E nos vemos aqui então numa próxima. Valeu, galera.